com bons olhos. A principal faixa do 5G, conhecida inclusive como a alta tecnologia, começou a operar em todo o território nacional a partir de hoje, em qualquer cidade do país. Nós vamos entender o que é que isso muda, o que é que vai trazer de impactos e como fazer para ter acesso também a essa tecnologia. Recebendo aqui no estúdio o Francisco Abud, que é mestre em informática, para poder inicialmente nos explicar o que é que muda a partir de agora em nossas relações, Francisco, principalmente com a liberação deste serviço através das operadoras. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, Vitor, é bom deixar claro para todas as pessoas que estão nos escutando que o que foi liberado foi a utilização da faixa. Essa faixa de 3,5, como vocês já devem ter visto, ela possuía aquelas antenas satélites. Então, o que é que aconteceu? A Anatel liberou dizendo que a 3.5 está totalmente livre, ou seja, não tem mais nenhum serviço rodando nela. Isso não implica que nós, usuários, tenhamos o serviço 5G liberado em todas as localidades. Deixar bem claro isso. Antes que comecem a se construir, né, uma ideia, existe alguma região do país que tenha de fato hoje o 5G funcionando em sua totalidade, Francisco, pelo que você tem conhecimento? Não existe, tá? O que existe são alguns testes em algumas partes muito pequenas, mas o que acontece? A maioria, nós temos antenas 5G, e o que a gente chama de backhaul, que é a nossa estrutura, a espinha dorsal, por onde passa essa comunicação, ela ainda é, na sua maioria, 4G. O que ocasiona uma velocidade mais baixa do que o chamado 5G standalone, que é o 5G puro, que chega a 1 giga de velocidade, aonde no Brasil a nossa velocidade está entre 300 e 400 kbps por segundo. Agora, quando estamos falando dessas duas tecnologias, 5G e 5G standalone, qual a diferença entre os dois? Vamos lá. O 5G é quando você tem uma estrutura, não só a antena 5G, mas também toda a estrutura de comunicação por onde passa. Ou seja, toda a estrutura está preparada para trabalhar com velocidade para atender ao usuário em, no mínimo, 1 gigabit por segundo. O que hoje não está acontecendo. O que hoje acontece é que nós temos a antena, mas não temos a estrutura de comunicação preparada, o que isso diminui a velocidade. Mas isso é ainda o primeiro passo. O grande dilema é o quê? A falta de investimento hoje das operadoras. Ainda está muito lento o passo. Se a gente vai olhar para Maceió, tá? O estado de Alagoas, ele só tem o quê? Basicamente 4 localidades atendidas pelo 5G, que é Maceió, Arapiraca, Japaratinga e Maragogi. E olhe que, quando eu falo localidade, Vitela, não é a localidade como um todo, porque vários pontos de Maceió você ainda não consegue, por exemplo, trabalhar o 5G. Aí dá uma ideia para a gente, né, Francisco? Estamos falando de um estado que tem 102 municípios e apenas 4 tendo esse serviço, por exemplo. É um número muito distante daquilo que se espera. E se falava muito em 2014, quando a Copa do Mundo foi realizada aqui no Brasil, que o serviço de internet, essa seria uma das contribuições que a Copa do Mundo deixaria aqui no Brasil. Logo depois tivemos também a realização da Olimpíada, que também foi outro discurso sobre a questão da internet. De fato, não trouxe tantas mudanças significativas, não, na questão do Brasil em termos de avanço com a tecnologia, por exemplo, 4G, que na época foi tão propagada, Francisco? Na verdade, na Copa do Mundo, esqueça, porque não chegamos a ter o 5G, mas na Olimpíada chegou a ter em pontos de transmissão da Copa, apenas. Perfeito? Ou seja, não foi dado a liberdade do usuário, tá, utilizar o 5G durante a Olimpíada. Na verdade, o que é que acontece, tá? Nós só viemos a utilizar um pouco do 5G nos últimos 2 anos e mesmo assim não é o 5G puro. Agora estamos falando de uma estimativa. Quantos anos você acredita, com sua especialidade, com sua atuação, que nós estaremos aqui em Alagoas, no nosso cenário? Eu não falo nem em Brasil, porque as coisas acontecem primeiramente no Sudeste para depois chegar aqui. Você vai, por exemplo, para São Paulo, não sei se é impressão minha, e pode me corrigir, o especialista aqui é você. Mas você chega em São Paulo, a internet tem uma velocidade que é muito maior do que a nossa aqui.
Muito maior. E aí eu gostaria que você trouxesse para o nosso cenário. Qual a expectativa de quantos anos mais para que a gente possa ter a tecnologia de fato, seja standalone ou 5G pura, funcionando aqui em Alagoas a todo vapor? Olha, tá? Primeiro, nós esperamos que segundo a regulamentação, tá? Pelo menos nos municípios, tá? Acima de 500 mil habitantes, até 2027, ele tenha o 5G puro. Agora, o que aconteceu de 2023 para 2024? A internet no Brasil cresceu 11%, ou seja, a expansão da internet, ou seja, a nível de qualidade, de velocidade e de quantidade de torres, só cresceu 11%. Então, se continuar nesse patamar, não iremos chegar em 2027 com essa velocidade, infelizmente. Tá? Ou seja, mesmo nos grandes centros, por quê? Nos grandes centros ainda é pior um pouco. O que é que acontece? Devido aos grandes prédios, o que é que nós temos com o 5G? Nós temos que ter mais torres, ou seja, mais antenas, desculpa, tá? As antenas, porque as antenas elas pegam mais aparelhos simultaneamente, mas em compensação, a distância que ela pega é muito menor. Então, se hoje, por exemplo, em Maceió, nós temos 70 antenas, com o 5G, nós vamos ter que ter o quê? 210 para atender o 5G em sua plenitude. É cerca de mais ou menos 3 vezes mais. Ou seja, fica difícil a gente ter essa quantitativa de antenas até 2027. E o engraçado é que esse tema, né, que a nossa produção escolheu, a nossa Porlane traz hoje aqui um tema muito atual, porque tem essa liberação já a partir desta segunda-feira, mas eu discuti esse assunto no final de semana, quando nós estávamos falando de 5G e 5G standalone. Mas tem muitos amigos que durante esse nosso diálogo, eles falaram o seguinte: a melhor alternativa é a internet do Elon Musk, a Starlink. Eu queria que você falasse, Francisco, o que é que tem de tão bom nessa internet que as pessoas têm conseguido, por exemplo, ir ao mercado para poder tentar instalar, são por conta das variações, é o aspecto burocrático que acaba sendo, por exemplo, eliminado, é mais simples. Vamos falar sobre essas vantagens no paralelo com o 5G que nós estamos colocando como tema aqui. Fazendo um ligeiro comparativo, tá, do 5G com a internet via satélite, que é a do Elon Musk, tá? O que é que acontece? Vamos pensar o seguinte: na caso de satélite, o sinal vai ter que ir até o satélite, mesmo ele estando em baixa órbita, e voltar. Isso é o que a gente chama de, tecnicamente, delay, ou seja, atraso. Ou seja, vai virar um atraso. Lembra de quando a gente fazia aquelas transmissões? A nossa boca, o repórter abria a boca e só depois aparecia. E ele ficava lá, né? Várias vezes balançando a cabeça, esperando o sinal. Ou o caso clássico, Francisco, do sanduíche Wish, né? Que foi, inclusive, uma dos maiores dos anos passados, né? Exatamente. Então, tem esse atraso. Então, é um pouco complicado, tá? Agora, no caso do 5G, quando nós tivermos o 5G puro, tá? Ele é muito mais confiável, tá certo? Como também é quase imediato. Então, devido à sua confiabilidade e seu delay super baixo, vocês vão conseguir, por exemplo, a mídia vai conseguir transmitir da rua utilizando o 5G com alta confiabilidade. Como nós também podemos ter o controle de veículos basicamente em full time, ou seja, basicamente online, verificando nas estradas como está acontecendo, evitando batidas e etc. Então, o que é que acontece? Nós podemos ter a telemedicina com o 5G, coisa que, com o satélite, devido a atrasos, por exemplo, fazer uma cirurgia é muito complexo, porque 1/1000 de segundo, alguma coisa pode custar a vida de um paciente. Entendi. Então, o que é que acontece? O 5G é a melhor alternativa. Agora, em áreas, por exemplo, de difícil acesso, em áreas rurais, floresta amazônica, aqui mesmo em Alagoas, tá? Em algumas cidades mais longe, o que é que acontece? Aí o satélite pode ser uma boa alternativa. Agora, então fica claro com sua participação, Francisco, aqui, que fica a cargo das operadoras buscarem agora equipamentos mais atualizados para poder colocar à disposição da população, do usuário, daquele que é a ponta final do processo, todo esse recurso, não é isso? Exatamente. Ou seja, as operadoras têm que reinvestir para manter essa velocidade, tá? E talvez cada vez melhor. Afinal de contas, o 6G,
que vai ser 10 vezes mais rápido, tá? Vai chegar a 1 tera, por exemplo, tá? Ou seja, né, que já foi testado agora em Londres e no Japão, né, e conseguiu a velocidade de 1 tera, em breve já vai chegar. Então, o que acontece? A gente vai começar a desligar o 2G e o 3G em breve. Então, a gente ainda precisa fazer muita coisa aqui no Brasil para ter o 5G puro. Rapaz, isso mostra como nós estamos atrasados. Enquanto já se fala, por exemplo, em algumas regiões do mundo, o 6G, nós estamos falando aqui de avanços para implantar o 5G. As operadoras do país, elas passam economicamente por um problema muito crítico. Como é que você analisa também essa situação das operadoras de telefonia? Olhe bem, agora a própria Anatel liberou uma faixa do FUST, né, que é o Fundo Universal de Telecomunicações, para que elas possam investir. Tá? Existem a contrapartida, algumas operadoras que elas pagavam um valor para manter, por exemplo, a franquia do telefone fixo, hoje já estão devolvendo, que é o caso da Vivo, é o caso da Oi, que já devolveu, a Vivo fez um acordo, a Telefônica também está para devolver, que já é menos uma coisa para ela pagar, e com isso vai conseguir investir na parte de maior de telecomunicações. Porque até a própria voz, hoje, a gente faz mais ligação via WhatsApp do que ligação propriamente dita, usando uma ligação normal, né? E uma última colocação, rapidinho mesmo, Francisco, já que estamos falando de tecnologia aqui, fibra ótica. Ainda continuará ou está com os dias contados, você acredita? Não, continua. Para você ter uma ideia, a Meta lançou agora que vai passar um cabo de fibra ótica indo do leste americano até chegar no oeste. Ou seja, tá, vai rodar o mundo com essa fibra. A fibra ótica ela é crucial para manter a nossa velocidade em alta. Ou seja, não existe, a não ser via fibra, altas velocidades. Ou seja, a gente tem que investir muito em fibra ótica para aumentar a velocidade. Muito obrigado, Francisco, pela sua participação, pelos esclarecimentos, por compartilhar tanto conhecimento aqui conosco e trazendo informações também relevantes para a sociedade. Então, como o Francisco disse, seguimos esperando, viu, operadoras? Antes de cobrar, de vir para o nosso bolso, melhore aí tecnicamente as condições de vocês e ofereça a internet digna para a gente.